Oi! Vamos conhecer agora algumas infecções sexualmente transmissíveis. Antes de mais nada, quero colocar para vocês que o termo doenças sexualmente transmissíveis, ele está sendo substituído pelo termo infecções sexualmente transmissíveis, tá? Esse termo, essa troca foi uma sugestão do Ministério da Saúde, tá certo? Bom, gente, falando sobre infecções sexualmente transmissíveis, infelizmente elas não escolhem quem elas irão, né? Onde elas irão aparecer, em quem elas irão contaminar. Não escolhem por aparência, não escolhem por condições financeiras, por idade, por classe social, enfim. Essas infecções elas atingem homens e mulheres que mantêm contato sexual sem a devida proteção e cuidado, tá? Sem o uso de preservativos. Algumas dessas infecções, elas podem ser assintomáticas, ou seja, não apresentar sintomas. E aí, pode causar, torna essas doenças, essas infecções muito mais perigosas. Uma vez que o portador ele não sabe que está infectado por o vírus, por a bactéria, e pode manter relação sexual com várias pessoas saudáveis, né, sem uso de preservativo, e aí transmitir a doença. Existem ISTs que são facilmente diagnosticadas e curadas, tá? Mas existem outras que já são mais graves e existem ainda aquelas que não têm cura, como é o caso da AIDS. Carência de informação sobre o próprio corpo, sobre essas ISTs, preconceito, vergonha de esclarecer dúvidas, são, são os motivos pelos quais as pessoas acabam sendo infectadas, infelizmente. Atualmente, gente, o método mais eficaz na proteção das inúmeras ISTs por aí são os preservativos, tá? Tanto masculino quanto feminino em todas as relações sexuais, né? E durante as relações sexuais, tá certo? Então agora a gente vai falar sobre algumas informações sobre algumas das principais ISTs. Sífilis. O causador da sífilis é uma bactéria chamada Treponema pallidum, tá? A sífilis ela pode ser transmitida sexualmente, né, pelo ato sexual, ou durante a gestação de uma mãe que esteja contaminada para o feto, certo? O primeiro sintoma da sífilis é o aparecimento de uma ferida indolor. Essa feridinha ela tem o nome de cancro duro e ela pode aparecer no pênis, no ânus ou na vulva. Mas aí essa feridinha ela desaparece, né? Em algumas semanas ela some. No entanto, gente, a bactéria ela ainda permanece no organismo da pessoa e ela pode voltar, né? A doença pode voltar a aparecer depois de alguns meses ou até mesmo anos, mas aí já com uma evolução um pouco mais, uma forma mais grave da doença, certo? E aí, quando ela aparece então com manchas avermelhadas por todo o corpo, lesões mais graves, né? Como se fossem machucados mais sérios pela pele, nas mucosas e ainda, gente, problemas neurológicos e cardiovasculares, tá? O portador pode passar anos transmitindo essa bactéria, né? E sem saber que está infectado. Em alguns casos, ela aparece como uma forma assintomática, tá? Tem tratamento, o tratamento é feito com antibióticos e a prevenção é o uso de preservativos nas relações sexuais. O condiloma acuminado, né, o causador dessa infecção é o papilomavírus humano, é um vírus também conhecido como HPV. Ele infecta a pele e as mucosas, tá? A maioria das infecções ela é assintomática, mas nos casos em que aparecem sintomas, aparecem aí verrugas nos órgãos genitais. Normalmente essas verrugas, gente, elas somem espontaneamente. Mas em alguns casos, né, com alguns vírus, essas lesões, podem acontecer lesões e essas lesões elas podem evoluir para o desenvolvimento de um câncer. Então, o câncer principalmente no colo do útero e no pênis,
tá? A melhor prevenção contra o HPV é a vacinação. A vacinação ela acontece para as meninas com idades entre 9 e 14 anos e para os meninos na faixa etária de 11 a 14 anos, ok? Blenorragia, ou também conhecida como gonorreia. O causador da gonorreia é uma bactéria chamada Neisseria gonorrhoeae. O sintoma mais comum aí dessa infecção é o corrimento de pus, então uma secreção cheia de pus, e ardor ao urinar. Essa secreção normalmente sai do sistema genital, tá? Esses sintomas eles são mais facilmente percebidos no homem do que na mulher. E na mulher, ela pode ficar muito tempo, né? A infecção ela pode ficar muito tempo de forma assintomática. Às vezes, então, na mulher, ela pode ter a bactéria, mas não aparecer sintoma. Então, no homem, é mais fácil por isso, porque os sintomas aparecem com mais facilidade. Essa bactéria, gente, ela pode espalhar e atingir outras partes do sistema genital ou até mesmo partes do corpo, tá? Causando inflamações nas articulações e nos olhos. E se a gonorreia não for tratada adequadamente e rapidamente, ela pode levar à esterilidade, né? Que é aquela condição em que a pessoa não pode ter filhos. A transmissão também ela pode ocorrer de mãe para filho, tá? Na gestação ou no momento do parto. E o tratamento é feito com antibióticos e a prevenção com o uso de preservativos. Herpes genital também é uma outra infecção. O causador da herpes genital é um vírus chamado vírus herpes simples tipo 2, tá? Em alguns casos a pessoa é portadora do vírus, mas não manifesta sintomas. E quando esses sintomas resolvem, né, se manifestar, acontece aí uma sensibilização na pele, então começa a ficar avermelhada, e pode aparecer vesículas, bolinhas, né, cheias de líquidos, né, que vão formar as feridas na região genital. Uma observação, esse vírus que causa a herpes genital, ele é primo da herpes bucal, né, do vírus que causa a herpes bucal. Então, aquela herpes, aquelas vesículas, né, no cantinho da boca, é provocado por um vírus da herpes também, tá? São vírus diferentes, tá, gente? E assim como a herpes bucal, a herpes genital, ela tem um tratamento muito difícil, né, de ser feito, mas tem tratamento. E assim também como na herpes bucal, os sintomas também estão relacionados ao estresse. Então a pessoa fica estressada, às vezes não se alimenta direito, a imunidade cai e é aí onde os sintomas aparecem, tá certo? E por último, a AIDS. AIDS, né, a sigla AIDS significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. O causador é o vírus HIV, né, vírus da imunodeficiência humana. Esse vírus ele ataca o sistema imunitário, então aquele sistema de defesa da pessoa. Então, se a pessoa vai perdendo essas células, né, que faz a defesa do nosso corpo, ela vai ficando mais vulnerável, né, a outros tipos de vírus e de bactérias, e aí ela começa a desenvolver vários outros tipos de doenças também. A gente fala que a pessoa tem AIDS quando ela apresenta os sintomas que são decorrentes da infecção, tá? Do HIV. Se ela não está manifestando sintomas, ela não tem a AIDS, ela apenas está infectada com HIV. Infelizmente não existe cura ainda. O que existe são medicamentos, né, que vão inibir a multiplicação do vírus no corpo, e aí melhora a qualidade de vida, né, oferece para a pessoa contaminada uma qualidade de vida melhor. O tratamento ele é feito pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, é um tratamento muito complexo e que necessita do acompanhamento médico constante, tá? Um detalhe, gente, a AIDS, ela não, a gente não se contamina com AIDS apenas com relação sexual sem preservativo. Existem outras maneiras também de se contaminar com o vírus HIV, tá? E aí se enquadra
Uso de agulhas perfurantes por mais de uma pessoa. Então, às vezes, aquelas usuários de drogas injetáveis, né, compartilham a mesma seringa. Então, se tiver uma pessoa contaminada, pode contaminar várias pessoas. Transfusão de sangue com sangue contaminado. Também pode, uma mãe infectada pode passar para o filho durante a gravidez, ou no parto, ou na amamentação. E por instrumentos que cortam ou furam e que não estejam esterilizados e que estejam contaminados com vírus, tá certo? Então, cuidado tem que ser redobrado quando a gente fala sobre o vírus da AIDS. E uma observação sobre esse vírus, o vírus HIV, ele é uma mutação, aparentemente uma mutação de um outro vírus chamado CIV. Esse vírus CIV, ele foi encontrado em chimpanzés e macaco verde africano, tá? Então, é uma mutação desse vírus em macacos. A possível transmissão, gente, do vírus, né, dos macacos para os seres humanos podem ter acontecido em tribos que caçavam e domesticavam esses chimpanzés e macacos e se alimentavam de carnes, né, desses macacos. E muitas vezes, gente, essas carnes eram mal cozidas, então pode ser que o vírus tenha sido passado daí, tá? Ou por transmissão direta. Como eles tinham hábito de domesticar esses macacos, então às vezes pode ser que em um machucado, em uma mordida, né, do macaco no homem, o vírus possa ser passado então para a espécie humana, tá? Então aí dessa espécie humana infestou aí uma comunidade pequena e aí dessa comunidade se alastrou por todo mundo, tá certo? É isso. Muito obrigada. Até a próxima aula.